Para quem não me conhece, meu nome é Flávio, eu sou ilustrador e animador e hoje eu gostaria de fazer um vídeo que faz parte, na verdade, dos vídeos que falam de arte. E, na verdade, o tema do vídeo de hoje é sobre caricatura. E eu vou explicar um pouco o motivo disso. Já faz um tempo que eu fui convidado por alguns caricaturistas que eu conheço para fazer parte de um grupo. É um grupo de caricaturistas. Esse grupo ele fica dentro do Facebook. É um grupo somente de profissionais e profissionais já com uma certa idade, com uma certa experiência. E assim, de certa forma eu até posso me dizer que eu me sinto lisonjeado por fazer parte desse grupo, porque eu sei que apenas algumas pessoas foram convidadas para esse grupo, e lá é um grupo bastante reduzido e que dá para você manter um certo nível de qualidade, não porque de repente somente aquelas pessoas conseguem manter um nível, mas se o grupo fosse um grupo aberto, como muitos grupos acabam sendo, você ia começar a ter uma quantidade muito grande de pessoas discutindo coisas que muitas vezes você não tem condição de ter um aprofundamento. É o que acontece quando você tem uma aglomeração de pessoas que se propõem a discutir algum determinado tema. E são pessoas que não têm uma familiaridade muito grande com aquele tema, com aquele assunto. Então as pessoas começam a falar coisas, a perguntar coisas, a ter curiosidades de coisas muito incipientes e coisas muito elementares daquele assunto. Então, de certa forma, esse grupo ele suscitou algumas discussões que eu achei que foram muito legais mesmo. E eu gostaria de, na verdade, aproveitar uma das primeiras discussões que rolaram nesse grupo para poder desenvolver o que eu vou colocar aqui nesse vídeo. Então, o que acontece? Eu lembro que foi uma pergunta que um dos participantes havia feito, que colocava o seguinte questionamento: o que vocês acham da diferença entre caricaturistas que são mais técnicos e caricaturistas que são mais artísticos? O que seria melhor? Um que é técnico ou um que é artístico? Porque existe, assim, não só em caricatura, não só em artes visuais, não só em arte também, muito dessa dicotomia. A humanidade, né? É uma coisa engraçada isso. A humanidade ela tende a enxergar tudo de maneira dicotômica. É uma forma muito reduzida de você enxergar o mundo, né? Eu já havia dado uma pequena explicação no vídeo anterior a respeito daquela questão das pessoas enxergarem apenas o dia e a noite, apenas o branco e o preto, porque entre branco e preto existem, na verdade, milhões de tons que vai do branco absoluto até o preto absoluto. E assim por diante. Na verdade, a questão de dualidade é uma simplificação humana de classificação que a gente adota para facilitar o nosso entendimento de mundo e a nossa forma de trabalhar. E, no entanto, essa forma da gente trabalhar e da gente interpretar, ela está muito aquém da realidade. Da mesma forma como, olha aqui atrás, eu pintei essa parede, aqui do meu estúdio, e de repente você pode falar assim: que cor que tem aqui nessa parede? E você fala: não, tem branco e azul. Então, olha direito nessa parede, só tem branco e só tem azul. Ou de repente não existem inúmeras tonalidades que variam entre o branco absoluto e muitas tonalidades de azul. Então, na verdade, não são apenas duas cores, o branco e o azul, que está aqui nessa parede. E mesmo assim, você vai ver que nessa parede existem partes dela que tem uma mistura entre o branco e o azul, que é o azul claro. Então a gente percebe que não dá para a gente classificar a cor dessa parede entre essa parede foi pintada com branco e com azul. E isso é uma forma da gente explicar um pouco a realidade do mundo e de todas as coisas. Inclusive, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu tenho afinidade em, de repente, imprimir nos meus trabalhos
sabe, nuances sempre muito complexos. E não colocar de repente uma cor só, não colocar de repente um degradê muito liso, muito limpo, porque eu entendo que é uma forma de você reproduzir a realidade, mesmo em coisas que não são trabalhos realistas. Até mesmo nos traços, nos acabamentos. Eu gosto de expressar aquilo que eu faço com sutilezas, porque o mundo, ele existe, aliás, a beleza do mundo, ela se faz pela presença das sutilezas e não pela presença das coisas absolutas. As sutilezas, as variações, é o que enche a vida de riqueza e de beleza e que torna tudo maravilhoso. E isso tem tudo a ver com a arte, e seja qual for a arte, pode ser através da escrita, pode ser através do audiovisual, pode ser através das artes visuais, pode ser através da música, enfim, pode ser através da escultura e outras formas, da poesia e por aí afora, né? Eu percebo que os artistas que conseguem manifestar as coisas que vão além de simplificações são artistas que costumam ter obras significativas, obras que são tocantes, obras que muitas vezes mexe mais a fundo com as pessoas. E aí, se a gente parar para pensar em termos de caricatura, a gente vai reduzir um pouco pro nicho de caricatura. O que eu entendo é que não existe caricatura técnica ou caricatura artística. Assim como não existe um músico que faça uma música que é mais técnica ou mais artística, ou um escritor que seja mais técnico e outro que seja mais artístico. Eu entendo o seguinte, eu vou tentar me explicar aqui. A gente costuma se desenvolver para ter um domínio da linguagem artística que a gente adota como nossa forma de se expressar, o desenvolvimento da técnica, porque o desenvolvimento da técnica vai nos dar o domínio da técnica. Domínio da técnica o que é? Não é nada mais, nada menos a gente saber quando a gente quer transmitir alguma coisa, como que a gente faz para transmitir aquilo. Se você quer transmitir calma, como é que você faz? Se você quer transmitir ternura, como é que você faz? Quando você quer transmitir pressa, agressividade, raiva, como você faz? E isso a técnica te permite. Você começa a ter domínio de formas de você manifestar naquele meio que você vai trabalhar essa maneira, sabe? Da pessoa ouve a música, enxerga o seu desenho, a sua pintura, vê a sua escultura, vai na instalação e ela absorve aquilo, porque nem tudo é escrito, né? Tirando aquilo que tem mensagem escrita, né? Como a literatura, a poesia. E mesmo a literatura e a poesia, os grandes artistas, literatos, eles conseguem trabalhar com as palavras de maneira a todas as palavras elas mesclarem elementos que muitas vezes você descreve sentimentos com cor, você descreve situações com gosto e faz misturas que na verdade pode parecer uma maluquice, mas na verdade mesmo traduz com perfeição aquilo que a pessoa quer dizer. Mas somente um artista consegue perceber essa forma de você se manifestar. E você só consegue fazer isso se você tiver o domínio da técnica. O que acontece é que uma pessoa que artisticamente, né, no meio artístico, pode ser considerado um cara mais técnico, geralmente é o tipo de pessoa que ele utiliza a técnica, não sei se 100%, mas quase 100% pelo menos, a serviço da comunicação. Ele se comunica através do seu trabalho muito bem com as pessoas. Esse é um cara técnico. Então, ele tem um trabalho que ele é mais limpo, ele é mais liso, porque ele tem uma comunicação mais direta. Ou, de repente, um trabalho mais sujo, porque
ele, de propósito, ele quer fazer uma comunicação que seja mais truncada, que imponha um certo sofrimento, uma certa dificuldade para você captar aquilo, porque a dificuldade ou a facilidade, na verdade, vai imprimir o tipo de comunicação que você tem com o seu público. Eu vou dar um exemplo que tem a ver com artes visuais, mas tem a ver com ilustração, que explica muito bem isso. Por exemplo, a ilustração publicitária, ela costuma ser muito lisa, muito plasticamente dentro de uma perfeição, dentro de um acabamento, se não absoluto, mais próximo possível do absoluto. Tanto é que é muito comum na ilustração publicitária as pessoas fazerem ilustração com 3D, porque elas querem reproduzir, sabe, uma fidelidade do real, do hiperreal, do muito real, com uma plástica absurdamente lisa, limpa, brilhante. Por quê? O objetivo da ilustração publicitária é vender. E para venda, o objetivo da imagem é que ele facilite a venda. Ele deve ser um trabalho que atinja o público que vai chegar para ele de maneira muito direta, muito fácil, muito clara e muito forte, muito lisa, muito limpa. Esse que é o papel da ilustração na publicidade. Já uma ilustração editorial, ela permite certos truncamentos. Ela permite uma técnica mais rebuscada, ela permite de repente uma composição um pouco mais complexa, alguns elementos de repente que não demonstram tanta clareza na imagem, porque ela conversa com a linguagem escrita do texto. Ela precisa ser uma complementação do texto, e um texto que seja rebuscado, ele necessita uma imagem que ambiente a pessoa naquele universo rebuscado da palavra, ou de repente um texto que seja mais trabalhado de uma maneira lisa, ou de repente ele tem algumas explosões de humor. Isso você também vai imprimir no desenho. Se de repente é um texto que expõe fantasias, que expõe de repente a dura realidade da vida de um dos personagens ali do universo em que eles vivem, a imagem que você vai colocar como ilustração, ela vai precisar ajudar ao leitor se inserir dentro daquele universo. Por isso que, por exemplo, no audiovisual, a imagem ela é indispensável e ela precisa ter essa coerência com a mensagem. Ou, às vezes, isso também é proposital. Você ter uma mensagem, vamos supor, bastante agressiva, bastante endurecida, em uma plástica, em uma forma que ela seja fofa, por exemplo, que ela seja toda redondinha, que ela seja alegre, mas você mostra coisas que são chocantes, com essa estética alegre ou singela. Isso são formas de você atingir a pessoa que vai ter contato com aquela expressão artística. E isso é uma coisa que você consegue com a técnica. Mas tem gente que muitas vezes ela prefere a expressão. O que é a expressão? Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Quando uma pessoa, vamos supor, você vai pintar alguma coisa e você quer transmitir um certo caos naquilo que você vai pintar. Então, de repente, é válido que você pinte aquilo com uma certa pressa. Porque a pressa e a afobação com que você vai pintar, ela vai imprimir naquela imagem algo não muito certinho. E isso, de certa forma, vai ficar impregnado ali na imagem. E, embora a pessoa que vai enxergar aquela imagem não perceba, essa expressividade, ou seja, não é mais a preocupação da técnica, ela também vai transmitir uma coisa. Só que, nesse caso, a expressividade, que é, de repente, você fazer coisas rápidas e traços nervosos e tal, ela está a serviço da técnica, que está a serviço da comunicação. Quando você não tem isso, e pode ser também numa música, pode ser num texto, pode ser, enfim, em outras formas de arte, de manifestação artística. Quando isso não acontece? Quando o artista ele não tem domínio técnico. Quando o artista não tem um domínio técnico, a expressão dele é muito forte, ou ele não tem expressão nenhuma. Então, geralmente, o que a gente costuma dizer? Aquela pessoa que está começando,
está começando a desenvolver o seu desenho, a sua pintura, a sua ilustração, enfim. Quando uma pessoa consegue imprimir bastante expressividade naquilo que ela faz, você fala assim, putz, esse cara ele tem talento. Ele só não controla o talento dele, porque ele tem aquela carga emocional, de repente, que ele consegue, de certa forma, colocar no trabalho. Ele tem alguma coisa para passar, ele consegue imprimir alguma energia naquele trabalho, só que ele não tem técnica. Então ele precisa ser trabalhado, ele precisa se desenvolver, ele precisa dominar um pouco o material, o meio que ele vai trabalhar, para que ele possa manifestar aquela expressividade com técnica. E uma pessoa, de repente, que não consegue imprimir uma expressividade, é um cara que muitas vezes você fala assim, mas esse cara não, sabe? O cara não consegue passar, sabe? Parece que não tem vida o trabalho dele. E quando a pessoa não tem muita técnica, você confunde muitas vezes como um trabalho xoxo. Ou mesmo como a pessoa não tem talento. Porque talento é uma forma também muito ingrata de você dizer de uma pessoa. Eu acho que de certa forma existe talento, mas a maior parte das pessoas não tem talento. A maior parte das pessoas, ela tem alguma afinidade, alguma experiência na vida dela, que ela se simpatiza com alguma coisa e daí ela, mesmo sem perceber, ela se envolve mais naturalmente com aquela coisa, ela começa a desenvolver de maneira bem incipiente aquela coisa que de repente ela vai querer anos mais tarde, ela entende que ela pode fazer aquilo como um profissional, como um artista, sei lá, porque ela já se envolveu com aquilo. Mas assim, talento, de repente a pessoa, um talento de um Mozart, por exemplo, um talento de um Mozart, quem tem é um Mozart, um talento de um Beethoven, quem tem é um Beethoven. Sabe, o talento de um Leonardo da Vinci ou de um Michelangelo tem eles. E mesmo assim, se a gente falar em termos de talento, a gente, na pintura pelo menos, de repente dá para você falar do talento do Leonardo da Vinci, mas o Michelangelo é um mestre tardio. Se você ler sobre a vida dele, você vai perceber que ele, até desenvolver toda aquela maestria no trabalho, foram anos e anos e anos e muito sofrimento e muita aplicação. Tanto é que, se não me falha a memória dele, a célebre frase de que uma obra de arte é 1% de inspiração e 99% de transpiração. E isso é verdade. Porque você transpira, você leva anos e anos para ter o feeling, para ter o domínio da arte. Então uma pessoa, isso não importa qual é a arte que ela esteja fazendo, uma pessoa que resolva trabalhar ou produzir algum tipo de arte, com 5 anos que ela esteja produzindo, ela vai ter um grau de excelência daquela arte. Com 10 anos que ela esteja produzindo aquilo, essa arte vai ter uma excelência um pouco maior. Com 15 anos, 20 anos, vai aumentando o grau de excelência do trabalho dessa pessoa. E o que eu gostaria de colocar aqui, que isso se encaixa perfeitamente nessa questão da caricatura, é que é impossível você ser um caricaturista artístico sem antes você ser um caricaturista técnico. Só que existem, como eu já expliquei aqui anteriormente, existem propostas e propostas. Existem propostas em que você, com o seu domínio técnico, você se coloca a serviço de uma produção que ela seja mais contestadora em formas e conteúdos, que ela seja mais transgressora em formas e conteúdos, que ela seja mais questionadora em formas e conteúdos, que ela seja mais subversiva em formas e conteúdos, e a gente tende a colocar esse tipo de trabalho como um trabalho artístico, e em determinados contextos você coloca a sua técnica a serviço de objetivos não tão subjetivos. Por isso que na caricatura você tem tipos de caricatura que são característicos para o tipo de mercado que a caricatura é feita. Por exemplo, o mais simples de todos é a caricatura que ela é produzida para eventos, para festas, para aniversários, para presentear as pessoas. Por quê? Porque é um tipo de caricatura que ela é feito para você agradar alguém. Você vai dar uma caricatura para alguém, você quer que aquela pessoa goste da caricatura. Você quer que ela se sinta lisonjeada. E acho que, se vocês não fazem muita ideia sobre como é que funciona a caricatura, eu vou explicar aqui rapidamente.
Caricatura é um tipo de desenho da figura humana em que você realça as características que são mais fortes dos traços de alguém e você muitas vezes suprime traços que não são tão característicos. Ou seja, uma pessoa bochechuda vai sair numa caricatura com uma bochecha bem maior do que o que ela tem. Uma pessoa nariguda vai sair numa caricatura com um nariz muito maior do que ela tem. E assim por diante, uma pessoa que tem um olho fundo, sabe, uma olheira, ela vai sair com aquela olheira muito mais acentuada. Uma pessoa que tem uma sobrancelha grossa pra caramba vai sair com uma taturana gigantesca. Uma pessoa que tem uma testa larga pra caramba. E assim por diante, né? Aí o cara olha aquilo ali, imagina um cara que ele tem uma testa gigantesca, né? O cara sempre foi ali E quem já viveu sabe que você, durante a tua vida, as pessoas zoam com as suas características físicas. Então, um cara que tem uma testa grande é zoado pela testona, um cara que tem o nariz grande é zoado pelo narigão, um cara que tem o olho pequenininho, o olho puxado, o cara japonês tem o olho puxado, assim, é zoado porque ele tem o olho puxado. E assim por diante, o cara que zoa com a cor da pele, o cara que... Tanto é que muitas vezes isso descamba para racismo, e isso é característica de bullying. Sim, e as pessoas, elas não gostam, principalmente as pessoas que já sofreram bullying, já sofreram abusos por características físicas dela. Então, imagina que você vai dar uma caricatura para alguém, você não quer ofender a pessoa. Aliás, é a tua obrigação, é o teu dever como artista, você fazer com que a pessoa se sinta bem. Então você precisa ali, dentro do aspecto geral da pessoa, perceber alguma característica que seja legal da pessoa. Um cara é muito gordo, mas ao mesmo tempo o cara tem uma certa proporção que ele fica até meio galãozão, entendeu? Então você faz o cara cheinho, só que você coloca o cara... Ou então, de repente, você vê que o cara é gordo e tal, mas é um cara mais bonachão, um cara que tem uma expressão mais alegre, então você acentua a alegria da pessoa. Você vê, sabe, uma coisa que já aconteceu muito comigo, de trabalhar caricatura em festas, em eventos, que vem mulheres, assim, pra você fazer caricatura, e, cara, você percebe às vezes que mulheres, assim, têm uma certa idade, daí a mulher, ela dá uma produzida gigantesca, ela bota um cabelo para ficar um cabelo maravilhoso. De repente a mulher já tem muita idade, e não sei se vocês sabem, mas com a idade no rosto da gente, duas coisas que crescem no rosto da gente é nariz e orelha. Então uma pessoa com mais idade, se a pessoa tinha 20 anos, ela tinha um narizinho pequenininho, bonitinho e tal. Com 50 anos, o nariz dela vai ser grande naturalmente. Por quê? Porque o que cresce aqui, e aqui também, é cartilagem. Cartilagem cresce, a ossatura não. Então, como a gente tem a cartilagem, isso aqui, isso tudo, porque aqui, no meu nariz, o meu osso ele termina aqui, mas o resto é cartilagem, eu tô colocando o dedo até mais a fundo, você percebe que ele afunda, tá vendo, é cartilagem isso aqui, você pode colocar a mão no seu nariz, você vai ver, isso é cartilagem. Então, cartilagem cresce, porque a mulher, ela tem essa relação, até a própria questão da mulher na sociedade, tem muito essa imposição com o aspecto físico dela. E ela, muitas vezes, ela se esforça. A mulher se esforça pra caramba, sofre pra burro. Só o que uma mulher passa pra fazer uma depilação, cara, pelo amor de Deus, né, meu? Uma mulher sofre pra burro, pra ficar depilada, e a depilação dura 15 dias, né, meu? A gente tem que dar o braço a torcer, que a mulher, ela faz uns sacrifícios aí que são brabo, cara, pra tá no padrão, muito mais do que o homem. Então ali você vê, sei lá, uma mulher que tem um olho fundo, ou o nariz já tá meio grande, e ela, quando ela era nova, isso dá pra você perceber. Quando você tem uma certa experiência, você olha uma pessoa, você já tem uma noção do que ela era quando mais nova, ou quando você vê a pessoa mais nova, você consegue fazer uma projeção de como vai ficar as características físicas dela conforme a idade for passando. Você desenha, você trabalha com a imagem, você consegue já decifrar certas coisas. E aí você vê que a pessoa está com o nariz grandão e lá e tal, e aí você percebe que a pessoa, da forma como ela faz ali, que ela se maquia e tudo mais, você percebe que a pessoa não está querendo dar ênfase pro narigão, entendeu? E aí você vai caricaturizar e vai socar um puta de uma nareba na pessoa? Pelo amor de Deus, né? Você, na verdade, está ofendendo a pessoa vai sair arrasada de lá. E não é esse o teu objetivo. O teu objetivo é você alegrar as pessoas. Então você não vai trabalhar desse jeito. Você vai procurar traços que acentuem coisas legais. De repente a mulher faz um puta de um
tratamento lá no cabelo, que isso é bastante comum. Porra, cara, isso eu cansei de fazer, cara. A mulher que eu capricho pra caramba no cabelo. Por quê? Porque a mulher ficou horas no cabeleireiro, foi numa festa ali de fim de ano, de Natal, de casamento. Pô, o que ela quer é que as pessoas notem o que ela fez no cabelo. E aí o cara vai lá e dá uma matada no cabelo? É uma psicologia. E é um dever do artista saber ter essas leituras, as subjetividades, as entrelinhas por trás das pessoas. Uma pessoa senta na tua frente para você fazer uma caricatura, você já vê pela expressão da pessoa que a pessoa tá afim, de repente, de uma brincadeira, ela aceita uma brincadeira, ou de repente ela tá com receio de que você detone ela. E tem, infelizmente, caricaturistas que vão em evento e a pessoa destrói o outro. É preciso ter sensibilidade, é preciso ser minimamente humano. Já tem caricaturas, por exemplo, que são caricaturas editoriais. Caricatura que você faz para um jornal, você faz para uma revista, você faz de repente numa charge, bota uma caricatura de alguém. Essa caricatura, ela é mais livre. Ela te permite você criar um pouco mais. E aí vai ao gosto do freguês, vai ao gosto da linha editorial, vai ao gosto do que você quer imprimir também no editorial, aonde que vai ser colocado essa caricatura. Então você brinca um pouco mais, você exagera mais. Aí você também não tem medo de ofender a pessoa, porque para quem você vai fazer aquela caricatura? Não é para a pessoa, mas é para o leitor. Então, tem um cara ali que ele tem um narigão, você bota um narigão grande e assim por diante, e você faz coisas engraçadas. E você pode fazer coisas muito mais acentuadas ou menos acentuadas. Eu prefiro uma caricatura que ela não fique exagerando tanto assim a pessoa. Embora exagere a pessoa, você percebe que não é um retrato. E eu prefiro, por exemplo, quando são esses trabalhos, fazer uma coisa que, sabe, eu imprimo um pouco mais essa questão de, por exemplo, você trabalhar pintura, técnica. Eu curto bastante isso. E é um tipo de trabalho e tem o seu valor. Já tem gente que faz um trabalho que é extremamente conciso. Tem gente que faz um trabalho que ele é mais limpinho. Tem gente que é igual o Loredano, que é um mestre, que o cara, de repente, você pega uma pessoa ali que tem um olho muito esbugalhado e um cabelo, né, um cabelo ali que é espichado para cima, a pessoa bota duas bolas grandes e um negócio ali, acabou, sabe? Ficou. O máximo que você coloca um queixinho aqui, um pescocinho. Beleza. E também tem uma outra modalidade, eu classifico assim, que são as caricaturas feitas para salão de humor, que são concursos de arte em que você precisa ir no máximo limite de experimentação, de primor técnico, de criatividade artística e tudo mais. E aí não tem espaço para meio termo. Você pode ser um caricaturista muito bom, que tem uma técnica muito boa e que as pessoas gostem muito do seu trabalho. Mas, por exemplo, num salão, você vai ter que ter uma extrapolação de criatividade e vai ter que colocar todo o seu conhecimento técnico a serviço dessa criatividade. E aí você vai ter que estourar naquilo que você vai fazer. Então, você vê que existem tipos e tipos diferentes de caricatura, de caricaturistas. E um caricaturista que é muito bom para evento, fatalmente ele vai ser péssimo para salão de humor. E vice-versa. E, aliás, eu já trabalhei, por exemplo, isso quando eu estava começando, que um dos meus primeiros trabalhos com desenho era fazendo caricatura em shopping center. Sabe, isso foi, sei lá, acho que é 30 anos atrás. Eu acho que foi isso aí. Foi 30 anos atrás, sim. Aliás, um pouco mais até. E eu lembro que no primeiro trabalho que eu fiz, de repente os caras contrataram um cara que era um tremendo caricaturista, era um cara muito, mas muito bom. Só que ele não era caricaturista de evento, ele era caricaturista, ele era um artista caricaturista, era um cara que de repente fazia caricatura para jornal, fazia caricatura para salão, umas puta de umas caricaturas. E aí, qual é a diferença? Por exemplo, uma característica de caricaturista para evento, você não pode demorar fazendo caricatura. Eu sou um cara que demora de 10 a 15 minutos, já não sou um cara tão top de linha, por exemplo, num evento. Tem gente que faz caricatura em 5 minutos. Tem gente que faz em 5 minutos. Eu não consigo fazer em 5 minutos. Só que um cara que faz em 5 minutos, ele faz uma caricatura de 5 minutos. Eu faço uma caricatura que vai de 10 a 15 minutos, mas a caricatura sai com uma cara de caricatura de 10 a 15 minutos. Uma pessoa, seja o cara melhor caricaturista do mundo,
que faz uma caricatura em 5 minutos, ele jamais vai conseguir ter um resultado de alguém que faz uma caricatura em 15 minutos. Aí você vê, por exemplo, um salão, o cara demora meia hora, demora às vezes 1h30 para fazer uma caricatura. E era, por exemplo, o caso desse cara. O cara vinha lá, enquanto a gente pegava uma pranchetinha, né, uma pranchetinha A4 assim, e ficava desenhando ali, né, pequenininho no negócio A4, o cara pegava um negócio que parecia, sei lá se era um flip chart, ele pegava uma pranchetona que ele desenhava de pé, pegava uma folhona tamanho A2, sabe? E aí ele usava, eu lembro que eu comecei a fazer, eu usava a canetinha Futura, que hoje em dia até é difícil de você achar caneta Futura, né? Porque pararam de fabricar por um tempo e aí começou a vir o computador e o pessoal meio que esqueceu dessa caneta Futura. E usava lápis 6B e caneta Futura. E de repente eu vi pela primeira vez um cara usando um papel maravilhoso, que era o papel Vergeno, tamanho A2 assim, que o Vergeno ele tem aquelas listinhas que já qualquer coisa que você fizer nele, ele já fica bonito porque ele fica texturado. E aí o cara usando o lápis dermatográfico. Eu nunca tinha visto um lápis dermatográfico na minha vida. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha só, gente, o que eu trouxe para vocês. Aliás, eu já trouxe a caneta que eu falei, a caneta Futura, é essa caneta aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu não sei se vai ter foco para mostrar essa caneta. É uma caneta da Papermate. É uma caneta muito antiga. Essa caneta aqui é uma das mais recentes. Eu tenho caneta mais velha, Futura. Aqui, deixa eu ver, essa caneta não é recente também. Mas as recentes, você vê, não sei se vai dar para ver aqui, tá vendo essa coisinha branca aqui? É a pontinha dela, ela tem como se fosse um sinal de mais. As antigas, ela era branca cheinha aqui, né? Mas eu não tenho aqui para mostrar. E aí, era essa aqui que eu usava. Aí lápis dermatográfico é isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. É que eu tenho de várias cores. Geralmente você usa só a cor preta, que é essa aqui, ó. E o lápis dermatográfico, ele tem um barato, porque ó, dá uma olhada na ponta. A ponta dela é grossa. Você, na verdade, tá vendo aqui a ponta dela, ó? É isso aqui, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Você vê que é uma ponta grossa. Isso aqui é mole, ó. É tão mole, é dermatográfico porque de certa forma ele pega na pele. Se bem que ele não tá pegando aqui na pele. Se bem que eu tô com a pele hiper oleosa com essa luz aqui também tá foda, né? Mas o que acontece? Isso aqui você com uma... Eu tenho um negócio que é gigantesco, né? É muito difícil você achar isso aqui por aí. Desse tamanho, né? Uma faquinha dessas. Até esqueci o nome disso aqui, é um estilete, né? Você vai apontando, né? E aí você deita ele e ele sai um degradê maravilhoso, porque isso aqui é muito mole. E ele permite um degradê lindíssimo e totalmente solto, sabe? Totalmente orgânico e tal. E eu vi o cara usando isso aqui pela primeira vez lá nesse evento. Aí eu falei, eu preciso desse lápis, né? E esse lápis tem uma coisa que é curiosa, né? Será que dá para fazer aqui? Eu vou pegar esse aqui, ó. Não sei se vocês percebem que ele tem um fiozinho, né? Essa é a mágica do lápis dermatográfico, que é a coisa que você, né? Você vai num evento, você usa o lápis dermatográfico e coisa que você tem que fazer, né? Que assim é até infantil, né? Para você causar uma boa impressão para o seu cliente, né? O que você faz? Você vai lá e aponta o seu lápis dermatográfico, porque esse fiozinho aqui, na verdade, ele tem vários, não sei se dá para ver aqui, ele tem vários, a casca aqui dele, ele tem vários buraquinhos, né? Então você puxa isso aqui, ele vai de um buraquinho até outro buraquinho. Não sei se dá para ver. Aí, você puxa aqui, espera um pouquinho só. Opa, ui, ó. E aí ele descasca, ele não tem, olha lá, tá vendo? Se bem que esse lápis aqui ele tá velho e tá desmontando, né? Ai, que porcaria. Realmente eu não tive muita sorte com isso aqui. Então o que acontece? Quando você puxa isso aqui, nossa senhora, eu não tô conseguindo puxar direito, cara, mas você puxa ele sai, brrr, sabe? E aí você tira aqui, bota assim, sabe? Faz parte do show, faz parte do espetáculo, né? Aí você, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? Você tem aí, ó. Aí você tem a parte do grafite dele, que não é um grafite, eu não sei exatamente que material que é. E aí você vai com o estilete e você vai esculpindo a pontinha. E você usa até acabar.
desse negócio, né? E eu lembro, eu tô falando todo esse monte de coisa, né? Tô mostrando aqui esses lapisinhos, né? Lápis dermatográfico, procura que você vai ver. É muito bom, sabe? Usa mesmo. Não precisa ser só para caricatura, não. Você pode fazer um monte de coisa com lápis dermatográfico. Eu recomendo. E aí o que acontece só que aquele cara, ele demorava um tempão para fazer uma caricatura. Poxa vida, a gente trabalhava, eu lembro que eu trabalhei no shopping center. Então o shopping center abre às 10 horas da manhã e fecha às 10 horas da noite. Então você trabalhava 12 horas por dia. E eu entrava para trabalhar e ficava até a hora, da hora que abria até a hora que fechava. E o cara já era estrelão e tal, não sei o quê. O cara chegava tipo assim 2 horas da tarde, ficava até as 4, até as 5. E aí, putz, imagina, fazendo uma caricatura a cada 15 minutos. Quantas caricaturas por dia você não fazia? Aí o cara chegava lá e ele fazia 3, 4 caricaturas e ia embora. Eu juro pra você que o cara fazia isso, entendeu? E, pô, todo mundo ficava pistola pra caramba com o cara, porque, pô, meu, sabe, o cara chega, todos os holofotes são pro cara, e o cara pega uma pessoa, um belo escolhido ali, né? Geralmente era o dono de alguma loja, era alguém da administração do shopping center, que daí ele ia fazer um agrado, e aí, olha o que o cara fez, e você ali, e aí de repente aparecia sempre alguém lá na fila, né, que ia pedir para você fazer a caricatura, falou assim, será que você não pode fazer igual aquele cara? Você fala, como é que eu vou fazer igual aquele cara? Eu tô com uma fila com 30, 40 caboclo aqui para desenhar. Não dá nem tempo, cara. Se eu demorar 40 minutos para fazer uma caricatura, eu vou demorar um mês para fazer essa fila inteira, né? E, sabe, são essas coisas que acontecem que a gente precisa entender. Que assim, não faz muito sentido, aliás, não faz nenhum sentido você ter dicotomias de se o cara é técnico ou se o cara é artístico. Por quê? A técnica, ela serve à arte. E quando você não domina a técnica, você na verdade não é um artista que ainda está no amadurecimento e no ponto ideal para ser um artista mesmo, ter a plenitude de artista e desenvolver todo o seu potencial como artista. E aí, a partir do momento que você tem a técnica, então você emprega a técnica para as finalidades a qual você faz parte. E gente, você está no mercado. Você não está no mundo da idealização. O artista, ele não está no céu como um anjo tocando arpinha para Deus. Você não faz arte para Deus. Você faz a arte, você gosta de fazer arte, mas você faz a arte para as pessoas, ou para produtos, ou para eventos, para determinados fins. Então, é uma forma muito triste de você, na verdade, criar uma escala de superioridade e inferioridade, porque tem muita gente que trabalha em evento fazendo caricatura e trabalha pra caramba e rala pra caramba, que tem um domínio gigantesco, porque o cara que trabalha em evento são muitas e muitas horas fazendo aquilo ali e fazendo trabalho rápido, o cara fica bom pra caramba. Só que, o cara, ele tem que fazer aquilo ali, sabe? A cada 5, 10 minutos. E, o cara, de repente, o que ele mais gostaria na vida é de arranjar um trabalho fazendo só caricatura para salão de humor. E o cara não consegue, porque o cara tem conta para pagar e o cara precisa daqueles caraminguá lá que ele faz com caricatura e, eu, assim, de certa forma até que conseguia negociar valores legais para mim, mas tem gente que ganha muito pouco. Porque tem gente que é terceirizado do terceirizado. A empresa chama uma produtora de eventos para fazer um evento, aí a produtora de evento contrata uma outra empresa que monta ali equipes de caricaturistas, e essa empresa que monta a equipe de caricaturista contrata o caricaturista para ele trabalhar lá no evento. Então você é o terceirizado do terceirizado. Então tem um monte de gente que está ganhando pelo seu trabalho. É a empresa, a agência que vai fazer o evento, a empresa que fornece os caricaturistas, para depois o caricaturista fazer lá o trabalho. Então o cara está sendo explorado. E quando o cara é explorado, preço de água, luz, preço de carne, de comida, de aluguel, é igual para todo mundo. Custo de vida para as pessoas que vivem na mesma cidade, tirando de repente diferença de bairro, é igual para todo mundo. O preço do teu almoço é igual
pro do cara do lado. Então, o cara que ganha 10 conto por mês e o cara que ganha 2 conto por mês, eles vão entrar num restaurante, eles vão pedir o mesmo prato, eles vão pagar o mesmo valor para aquele prato. Só que o cara que ganha 10 conto por mês, ele vai ter um certo sossego para comer aquele prato todo dia, mas o cara que ganha 2 conto por mês, ele de repente não vai conseguir comer aquele prato todo dia, porque ele tem outras contas para pagar e 2 conto dá assim no limite pro cara. E o cara que de repente ganha 500, 600 conto, aí o cara vai uma vez por mês comer aquela comida, só quando ele recebe. E pro cara de repente poder ganhar 2 conto ou 10 conto, o cara vai ter que trabalhar pra caramba. E às vezes o cara precisa ganhar 10 conto, só que o cara não ganha. E aí o cara faz dupla, tripla jornada, trabalha de noite, trabalha de final de semana. E isso acaba com o cara. Então não é essa maravilha, sabe? A gente vive num mundo, num mercado que não é maravilha. Então você de repente pegar e colocar a pessoa como um inferior porque o cara trabalha fazendo um trabalho que é mais técnico, porque o cara de repente ele tem ali, ele tá colocado numa situação em que a técnica dele precisa estar mais presente porque ele precisa vender ou ele precisa agradar mais alguém e ele ganha ali os caraminguá e ele precisa fazer isso e, sabe, ele tá naquele meio, ele não é inferior àquele cara de repente que ele faz por mês, ele faz, sabe, 10 caricaturas e ele faz aquelas caricaturas maravilhosas que ele demora 3, 4 dias pra fazer uma caricatura e daí cada caricatura que o cara faz, o cara ganha 3 pau, por exemplo, por dia por caricatura e isso é uma crueldade muito grande, uma desumanidade muito grande. E é isso que eu gostaria de deixar aqui como recado, como a essência desse vídeo. E explicar porque não cabe, de repente, a gente fazer essa dicotomia. Primeiro, porque não existe dicotomia. E segundo, porque existe uma realidade econômica e social que impõe a algumas pessoas estarem desempenhando determinados papéis e fazerem coisas com determinadas qualidades ou determinados graus de excelência e que a pessoa ela precisa fazer aquilo ali porque ela tem uma vida para sustentar, ela tem família, ela tem responsabilidade e é de extremo mau gosto e de extrema crueldade, de falta de respeito humano você querer classificar que este é mais artista e esse aqui é só técnico, tá, gente? Bom, esse é o conteúdo desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês deixassem aqui o seu joinha, para cima ou para baixo, não importa. Eu gostaria que vocês colocassem aqui o que vocês acham a respeito desse assunto. Se vocês querem que eu fale sobre alguma coisa a mais, por favor, coloque aqui suas sugestões, dê a sua sugestão para cá. E, gente, se vocês acham que é legal esse tipo de coisa, também, né, dê aqui o seu apoio, comente aqui, né? Se de repente realmente é legal, você pode seguir esse canal, né? Aperta aí como, né, canal, como seguidor do canal, bota ali para badalar o sininho para você receber as notificações quando tiver coisa ali no ar, né? Porque assim, eu tenho pouco, meu canal é pequeno, tem pouca gente, mas assim, eu procuro fazer sempre que dá. E assim, ainda vai ficar nessa base de eu vou fazer sempre que dá, enquanto eu tiver com a faculdade. E essa faculdade, ela tem tudo para ir até 2022. Então até 2022 eu vou meio que no banho-maria, mas eu prometo sempre escolher assuntos que sejam relevantes, pelo menos, sabe? Pode não ter uma periodicidade muito boa, mas eu espero, eu prometo, eu me comprometo a pelo menos ter um conteúdo que vale a pena você esperar. E vale a pena, de repente, você suplantar essa questão de repente, tem época que eu produzo mais, tem época que eu produzo menos. Aí você também pode ver aqui as minhas redes sociais. Todas elas eu coloco aqui embaixo, os seus links. Entrem nela, vejam ali. Eu costumo, de repente, colocar sempre... quase que sempre o mesmo trabalho, né? Porque daí você entra naquela que você prefere, tá? Você me segue ali onde você prefere. Você não precisa me seguir em tudo. Vai onde você sabe, tá a sua preferência. E de repente, se você acha que eu tenho um trabalho legal, eu gostaria que você soubesse que tem um Ludinha minha, bonitinho, com um trabalhinho meu, que tem desenhinho bonitinho, que faz prestação baratinho, faz tudo legalzinho e tal, que é a minha loja do Colab, né? Lá você vai poder ver camisetas com estampas bem mais legais do que isso aqui, essa listrinha aqui que eu pareço, né? Pareço um irmão metralha, né? Parece que eu estou, né, num presídio, né? Mas releve isso, né?
E você vai ter umas camisetas bem mais legais, né? Você vai ter calça, tem uma calça ali que é legging, né? Calça de mulher, aquela calcinha apertadinha assim, que ela, sei lá, uma lycra e tal, não sei o que, a estampa fica hiper legal. Tem meia, cara, com as ilustrações, tem carteira, carteira é bem legal, tem umas carteiras que são bem legais ali. Tem toalha, cara, tem pôster. E de repente você pode ter ali, você pode ter uma almofada. E é uma coisa que eu também gostaria de fazer aqui em casa, cara, que até agora não tenho nada em casa com os meus trabalhos. E eu sempre falo pra mim, quando eu, qualquer dia desse, eu entro no Colab e eu compro umas almofadas pra deixar aqui no sofá de casa, com as estampas minhas e tal. Né, você vê que eu tô em dívida comigo mesmo, né, cara? Mas assim, você pode ter coisa que nem eu tenho, cara. Que esses são os meus próprios trabalhos. E ó, coisa que você não vai ver em loja nenhuma, cara. Você vai na Riachuelo, você não vai ver estampa minha. Você vai, sei lá onde, aí você vai na C&A, não tem estampa minha. Você vai lá na 25 de março, não tem estampa minha. Entendeu? Você vai em qualquer shopping, você não vai encontrar camiseta com estampa minha. Nem camiseta, nem azulejo, nem bolsa, nem coisa nenhuma. E no Colab você vai ver. Então, é uma coisa legal. E uma coisa que, de repente, você pode usar para dar de presente para as pessoas. É bem legal. E você me ajuda. É uma graninha que entra no meu bolsinho. Você também pode conhecer o meu projeto infantil, meu projeto que ele é um projeto pedagógico de quadrinhos e animação pedagógica. Por enquanto eu estou produzindo o primeiro número da revista de história em quadrinho, que é o projeto dos Quanticons, que eu vou deixar aqui também para passar aqui, inclusive com link aqui para vocês verem o projeto que está no Apoia-se. Entra lá, dá uma lidinha, vê se vocês acham legal, vocês podem ajudar com uma grana que eu recebo, de repente, colaboração a partir de R$1, entendeu? Então, se o negócio está apertado, mas você acha que é legal, você pode pagar R$1, R$5, não tem importância, não precisa pagar com uma puta de uma grana, não, é só uma ajuda mesmo, sabe? Porque esse é um projeto que eu consegui fazer com que ele se transformasse em iniciação científica, mas eu não sei se vocês sabem que o mundo acadêmico é um mundo que é muito complicado, ainda mais com esses governos que eles não dão valor nenhum para a produção científica, então a bolsa é bem merrequinha. E de repente esses apoios, esse apoio ele me ajuda, me custeia, né, para eu poder produzir. E assim, gente, fiquem em paz aí todos vocês, me sigam e a gente se vê no próximo episódio, né, no próximo vídeo. Que eu não sei quando que eu vou fazer, mas eu já tenho algumas ideias legais, o que falta de repente é tempo. Falou? Então, gente,